grave os dois, né? E a gente pode mais ou menos começar. Em primeiro lugar, boa tarde para todo mundo. Boa tarde. Eu sei que é um domingo, pelo menos para quem está aqui no Rio, está muito quente o Rio de Janeiro. Desde ontem está um calor de 40 graus, o verão começou agora realmente. Enfim, e também falar de Nietzsche no domingo à tarde talvez não seja a melhor opção também, né? Eu até reconheço isso. Eu fiquei pensando até, enfim, há um tema que eu não sabia nem como colocar um pouco o título, se eu coloco um título aberto, um título fechado, enfim, como apresentar melhor isso no domingo à tarde, né? Mas acabei, enfim, vendo na medida possível um tema até mais aberto, né? Nietzsche e seu contato com a arte. Eu acho que fica um pouco, digamos assim, mais amplo. Como hoje é uma conversa um pouco mais aberta, até do ponto de vista, até porque é um tema que eu quero lidar nas próximas 4 semanas do meu curso, que vai correr dessa vez todas as quintas, né? Então, eu acho que dá para ficar um pouco mais genérico. E, enfim, já começando falando por que eu escolhi Nietzsche, tem, claro, um motivo até um pouco pessoal também. Como alguns sabem aqui, algumas pessoas estavam me sondando para voltar um pouco a trabalhar com temas mais ligados à filosofia e arte já há um tempo. E também, como é início do ano, eu acabei optando por uma espécie de filósofo que, digamos assim, ajuda um pouco a rejuvenescer um pouco as ideias, eu acho. Até porque Nietzsche, apesar desse nome assustar, todo mundo se assusta um pouco com Nietzsche, enfim, serve para tudo hoje em dia, né? Enfim, tem crítica, favores, desfavores, um monte de coisa do coitado. De certa maneira, falar, sobretudo, do primeiro livro dele, né? Na Tragédia, que ele escreve com 27, publica com 29 anos, é um pouco, digamos assim, trilhar algo, digamos assim, que ajuda a rejuvenescer um pouco as nossas ideias até. Por que eu estou falando isso, de início, pelo menos? E por que essa opção também pelo Nietzsche com mais um segundo argumento também? Quando a gente pega um autor que, sobretudo, está dando inúmeras críticas, a pessoa está chegando agora também. Não sei se cai aqui ou cai lá, até essa questão. Boa tarde, boa tarde. Quando a gente fala um pouco do Nietzsche, sobretudo relacionado a esse universo das artes, a gente trabalha, em primeiro lugar, com um filósofo que, de certa maneira, foi anti-filosofia, né? É claro que ele se enquadrou como uma espécie de filólogo, até mesmo como um artista, em certa medida. É bom lembrar que Nietzsche tem uma certa conversa forte ali com a música. Claro, não como, digamos assim, um grande músico em si, ele tocava piano, etc., até, mas não era um grande expert, digamos, nesse caminho, mas com os diálogos iniciais, sobretudo com Wagner, né, com um grande criador de óperas, né, e que depois eles acabam brigando, enfim, acabam indo um para um lado e outro para outro, até. Ironicamente, nesse primeiro livro dele, tem, digamos, um prefácio dedicado a Wagner, e o último texto em vida dele é, sobretudo, uma ruptura com Wagner, né? Mas por que eu estou falando isso? Eu queria até combinar já, digamos assim, uma premissa que talvez seja mais fácil para aprender com Nietzsche ou negociar com ele. Eu pretendo, na verdade, trabalhar um pouco mais com o primeiro livro dele, que é um livro mais voltado e mais conhecido de arte, sobretudo aquela separação, arte apolínea, dionisíaca, enfim, aquela coisa que, de um lado, tem uma certa arte mais individualista, de individuação, na verdade, não no sentido de egoísmo, de individuação, mas de individualizar, né? Enfim, a arte apolínea, onde as formas são mais definidas, enfim, a arte da luz, né? Enquanto que, do outro lado, a gente tem uma arte um pouco mais obscura, né? Uma arte dionisíaca que tende a uma certa desindividualização, um certo rompimento de formas, né? Da qual a gente acredita, sobretudo, a música. Enfim, claro, podemos colocar isso ao teatro também, ou outras artes também, mas é, sobretudo, por um caminho que você desindividualiza, ou seja, você rompe os limites. E é claro, se a gente pensar agora verão de janeiro, a gente poderia ligar particularmente com o carnaval.
Enfim, Val é sobretudo isso, romper fronteiras. Você está no meio de um bloco, a música toca, você se perde, você, digamos, começa a marcar música, enfim, começa a sambar, começa a fazer um monte de coisa, né? Eu estava até conversando com um amigo recentemente que a gente ficava imaginando o que esses autores, enfim, mais dionisíacos, falando assim, fariam no carnaval ou mesmo no Brasil, né? Até porque a defesa deles em relação à música ou artes, digamos assim, sem muita forma, é, digamos, bem forte, né? Mas pensar em Nietzsche também tem outro lado, que eu acho sempre interessante, porque, em certa medida, Nietzsche também tem uma relação muito forte com uma coisa que eu muitas acham que é como uma autoajuda, em certa medida, né? Isso é um ponto que a gente tem que mais ou menos começar pensando como Nietzsche, enfim, ele vai operar sobretudo com o supernarrador, que a gente fala. O que é esse supernarrador? De forma bem sintética para ser dito aqui, para quem já leu Machado de Assis ou leu, enfim, Dostoiévski, alguns dos russos mais consagrados, enfim, a gente encontra muito a ideia de um narrador que toda hora pergunta ao leitor, enfim, e aí, meu caro leitor, você vai para cá, vai para lá? É um narrador que não é confiável, né? Toda hora ele pausa e pergunta para você o que você faz. Se você vai seguir um caminho, se você vai seguir outro, se você vai desistir, se você vai seguir. Enfim, isso permeia praticamente toda a obra do Nietzsche. Não esse primeiro livro, porque ele ainda está muito jovem ainda, mas da vida dele em diante, isso é algo, digamos, presente de forma... Está entrando gente nos dois grupos, não sei porquê, mas isso ocorre de forma, digamos assim, bem mais enfática, né? E por que isso é interessante? Porque a gente toda hora vai fazer uma pergunta para o leitor, né? Toda hora vai quebrar essa quarta parede, se a gente pensar, né? É um pouco que nem Machado, pelo menos o Machado um pouco, digamos, mais maduro, que ele começa a colocar aquele narrador que toda hora está brincando com o leitor e está fazendo perguntas, né? Da qual, digamos assim, o leitor que vai optar por um lado ou por outro, né? Existe um narrador que é bem forte em Nietzsche, a gente chama esse super narrador, né? Que é uma tendência, digamos assim, de toda hora provocar. Enfim, toda hora o leitor é convocado a tomar um partido, sendo que esse narrador não é confiável, né? Enfim, pode provocar para um lado, provocar para o outro, provocar em diversas situações. E por que agora há pouco eu brinquei com a famosa ideia de que, enfim, Nietzsche é um pouco autoajuda, né? Bom, às vezes vocês tenham já ouvido aquela expressão bem forte do eterno retorno, né? Que parece uma coisa, uma palavra muito, um conceito muito filosófico, muito distante, mas na verdade, se a gente pegasse o que é esse eterno retorno, é nada mais do que uma ferramenta para pensar sobre a existência. Ou seja, uma das passagens que a gente encontra a expressão eterno retorno está no Assim Falou Zaratustra, que é quase um livro de literatura. Enfim, ele mais ou menos é um Zaratustra caminhando, ele encontra um demônio, e esse demônio pergunta a Zaratustra, enfim, e se você, enfim, tivesse que repetir sua vida inteira, esse instante, durante toda a eternidade, você repetiria? É uma pergunta mesmo. O narrador faz isso. Enfim, ou seja, esse instante se retornasse eternamente, valeria? O que o Nietzsche faz com isso? Também, de quem está lendo, né? Esse momento, esse instante aqui, e se ele foi eternizado? Enfim, foi eterno, né? Torno. Se esse instante, ou seja, o momento, o acontecimento agora, repetir ao infinito, está valendo a pena? Né? Você quer? Né? Você está feliz com? Né? Então, esses conceitos que às vezes parecem ser tão, digamos assim, complicados, sofisticados, ou até mesmo confusos, na verdade são até bem, enfim, às vezes um pouco simplistas, né? Enfim, o que cada um vai fazer com o resto da vida, nesse instante, enfim.
Se você, digamos assim, morresse agora, você, digamos assim, estaria feliz? O leitor sai meio balançado dessas leituras, né? Enfim, como é que o narrador nietzschiano toda hora está provocando, está questionando sobretudo sua vida, enfim, abrindo, digamos assim, para você pensar sobre sua própria existência. Isso que é estranho, né? Como é que um autor tão consagrado, tão, digamos assim, complexo e ao mesmo tempo, enfim, badalado, né, que aparece como, digamos, um dos grandes nomes da filosofia, está ali questionando se você quer tocar, o que vai fazer hoje, daqui para frente, né? E por isso que eu acho que essas questões nietzschianas, enfim, que são até bem existenciais, né, merecem, digamos assim, ser um primeiro ensaio para a gente, digamos assim, seguir um pouco nesse início de 2023. Até porque, se a gente pensar um pouco, né, isso vai dar naquela famosa expressão, enfim, na verdade o Nietzsche tem vários lugares comuns que se repetem em diversos lugares, né? Mas naquela famosa expressão amor fati, né? Amor ao destino, e não destino do ponto de vista como algo positivo, mas o que vier, né? Enfim, como você pode amar o destino independente do que ele seja, né? Isso, de certa maneira, é uma estratégia nietzschiana de encarar a existência, enfim, como seus altos e baixos, como seus desvios, como suas melhoras, suas pioras, enfim, como a vida é, na verdade, entre subidas e descidas, enfim. E, de alguma maneira, ao fim do dia, você ainda gostar e amar isso tudo, né? Como se apaixonar pelo destino, mesmo não sabendo o que é destino, né? Isso é interessante porque a gente encontra isso na arte em diversos momentos, né? Como lidar com o destino. A arte não promete destino, a arte não promete nada, na verdade. Ela pode até ajudar, mas ela não vai te dar uma certeza. Por isso que eu sempre brinquei com esse lugar, às vezes comum, que a gente fala que a arte salva. A arte não tem obrigação de salvar, ela pode, enfim, mas ela não tem obrigação, né? Mas, além disso, a gente continua amando a arte, né? Por que a gente ama a arte? Sei lá, não tem uma resposta, cada um pode dar a sua. Mas o Nietzsche coloca, digamos, essa ideia de que você tem que amar o destino, independente de tudo, né? É o seu destino, né? É claro que aqui não tem, digamos assim, talvez uma outra frase de lugar comum que tem muito do Nietzsche, é aquela de que Deus está morto, né? E, enfim, essa frase é um pouco deslocada, ou interpretada de uma forma, digamos assim, um pouco exagerada, né? Porque ele está falando que Deus está morto, não que Deus não existe. Deus, para ele, enfim, é quase como uma criança, né? Vai para a adolescência, cresce e de repente morre. Mas, de alguma maneira, não é que ele não seja algo que existe ou existiu, né? Enfim, pode ter deixado de ter uma determinada, digamos, face, mas ele existiu. Enfim, é interessante isso. Diga-se de passagem, o Nietzsche teve pais. Na verdade, o pai dele foi pastor, né? Que morreu muito jovem. O irmão dele morreu jovem também e viveu com a mãe e com a irmã, né? E antes que me pergunte, a irmã dele realmente é um caso bem complicado, porque, enfim, a irmã dele acabou cuidando do Nietzsche durante o Nietzsche teve um colapso mental. Ele acabou pegando sífilis. Essa é a principal explicação, digamos, daquela época. Hoje até contestada um pouco, mas é a versão oficial. Ele pegou um determinado tipo de sífilis que afeta, sobretudo, o cérebro. E ele teve um colapso mental após ele justamente abraçar o cavalo em Turim, né, que é um episódio bem famoso, né, e que, digamos, a partir dali ficou 10 anos quase em estado vegetativo, né? E durante isso a irmã cuidou dele e também acabou cuidando da obra depois que ele morre em 1900. E isso virou um problema enorme, porque a irmã dele, nada mais nada menos, virou uma nazista, né? Enfim, a digno de curiosidade, Hitler foi no enterro da irmã dele, né?
É bem complicado isso. Na verdade, até a irmã dele fez coisas bem... Enfim, apoiou umas fazendas bem racistas aqui no Paraguai também. Então, diga de passagem, essa relação que às vezes é posicionada com o nazismo, enfim, vem sobretudo da relação da irmã dele, que cuidou da obra após a morte e que, digamos assim, aproximou alguns conceitos do Nietzsche com uma leitura infeliz dos nazistas, né? Mas, enfim, de qualquer maneira, Nietzsche não era nazista. Mas, continuando aqui, por que é interessante a gente falar disso tudo, né? Enfim, Deus está morto, aquela famosa expressão que ele usa, né? Que ele quase que abala a, digamos, leitura cristã de Deus, né? Da divindade, ou seja, ele acaba com a metafísica, mas coloca tudo nesse mundo, e o mais interessante desse mundo, ou ver tudo nesse mundo, para Nietzsche, é que a música vai ocupar uma grande parcela da vida dele. Por isso que toda hora tem alguma referência à música ou dança, né? A gente sabe aqueles clichês, enfim, eu só acredito em Deus se souber dançar, enfim, ou outras referências à música, desde Wagner, que é mais conhecido no início, que ele briga depois com ele, com o tempo, né? Mas a música é essencial para mim. Enfim, talvez seja a grande base que dá aquele outro, digamos, clichê, né? Que dito, digamos assim, que a arte permite a gente suportar a vida. Isso ele diz com outras palavras, mas o sentido é esse mesmo, até. Mas, enfim, ele traz praticamente tudo do outro mundo para cá. Não tem metafísica, não tem Deus, não tem outro mundo depois da morte. Ou, pelo menos, ele não importa. É isso que é curioso. O que importa, digamos, é você ter uma vida ativa e tentar, enfim, melhorar, construir, se transformar naquela ideia de super-homem ou além do homem. Né? Hoje em dia a tradução agora está como além do homem. Antigamente era super-homem, né? Que é uma ideia, sobretudo, valorizando a superação. Né? A ideia de que você pode se superar, você pode melhorar. Mas é claro que aqui não é uma superação de linha reta, não tem nada em linha reta no Nietzsche. Né? Tanto que ele vai até defender a ideia de uma vida trágica. Né? Ele vai defender a tragédia, em outras palavras. Mas por que isso é interessante? Até daqui a pouco, ou pelo menos eu quero trabalhar isso um pouco mais no curso, né? Mas é interessante como essa perspectiva da vida do Nietzsche, né? É um pouco de associar como a tragédia explica mais o nosso dia a dia, ou a nossa existência, ou a nossa vida, do que outras coisas. Até porque, se a gente pensar a ideia de tragédia clássica, o que é a tragédia clássica, pelo menos? É nada mais nada menos do que a ideia de que você é joguete na mão dos deuses, seu destino dança. Você não tem controle do seu destino, você tem intenções até, mas controles não tem. Isso é até curioso, que o Nietzsche foi enterrado como um cristão, enfim, tipo assim, a forma de enterro dele, todo, digamos, o ritual, né, foi todo, digamos, feito pela irmã. E foi feito tudo diferente do que ele acreditava em vida e do que ele queria que fosse feito. Né? Mas, enfim, sobre a morte, ele teve. Então, ele salienta isso, como a vida tem lá seus altos e baixos, seus desvios, melhoras, perdas, danças para lá e para cá. Enfim, assim como uma tragédia. Né? O que é a tragédia? É um desvio para cá, um desvio para cá. É quase que, digamos, você ser joguete, ou seus planos e projetos virarem, digamos, brincadeiras de deuses. É isso que ocorre na tragédia, sobretudo, digamos, clássica da Grécia. Né? Depois, no Barroco, a gente vê que é outra dimensão, mas assim, uma operação mais cristã ali por trás, enfim, Romeu e Julieta, coisas todas, tem que pensar com um grande exemplo. Mas se a gente pegar o que é a concepção da tragédia, é você enfrentar o mundo sem ter controle sobre o que pode ocorrer. Né? Tudo pode dar certo, tudo pode dar errado. Ou tudo pelo caminho errado pode dar certo. Né? Não há uma trilha, digamos assim, correta, um caminho a se seguir que você vai chegar ao fim como uma fórmula certa, que aquilo vai dar sucesso, vai dar aquilo, objetivo. Não. Enfim, há diversas possibilidades e desvios no meio do caminho, né? E por isso que é interessante o Nietzsche. Ele assume e afirma que a vida é importante, mas a vida não é o que a gente vai vender como flores, como, digamos assim,
sua vida vai ser feliz, etc. Enfim, quase o era uma vez, né? E esse era uma vez até curioso, se a gente pensar, né? Porque era uma vez, enfim, talvez seja o maior epíteto de que a gente deva confiar no narrador, né? Se você tem um narrador que toda hora está te provocando, nunca acredite mais no era uma vez, né? Se era uma vez, acaba, né? A gente não pode mais confiar no narrador. Pelo menos não estou nem falando da questão de Nietzsche, né? Mas Machado de Assis, não dá para acreditar naquele narrador. Até hoje a gente não sabe, enfim, se Bentinho foi chifrudo ou não. Enfim, tem que pensar Dom Casmurro, etc. Ou até outras obras, enfim, a gente não sabe. Você é jogado numa zona de indecibilidade, da qual o leitor vai escolher um caminho ou outro, né? E a grande provocação que o Nietzsche traz é, então, escolha seu caminho. Invente, criatividade, negocie, né? Abra novas possibilidades. Por isso que eu brinco às vezes que o Nietzsche é muito autoajuda, né? Quando é que o Nietzsche, enfim, ele é tão autoajuda e as pessoas às vezes não acreditam nisso aqui. É claro que eu estou sendo um pouco brincalhão com esse termo autoajuda, né? Enfim, fico imaginando daqui a pouco cai no gênero autoajuda e está lá na prateleira de autoajuda nas livrarias, né? Apesar, diga-se de passagem, a Travessa do Centro do Rio fechou, né? Já é a terceira livraria que fechou em uma semana. Mas quando a gente pega Nietzsche, ele está ali toda hora provocando o leitor, né? Está desestabilizando o leitor mesmo. Ele quer que tenha assim, uma outra relação com a vida, sobretudo uma forma não passiva, mas afirmativa. Ame o destino, amor fati, né? Independente do que seja, né? A história para ele não é o que está para trás, até porque ele é contra ressentimento. O pior defeito para você, digamos, não atingir o além-homem, né, ou super-homem, é o ressentimento. É manter o passado sem passar, né? Então, com esses conceitos, a gente começa a ver que Nietzsche, às vezes, parece muito autoajuda, né? Parece que ele está colaborando com a gente, ainda coloca a arte como um elemento essencial no meio disso tudo. Enfim, tem Apolo, Dionísio, tem, digamos, ele vai desarmando um pouco as bombas que é deixado ali no tempo da Grécia, por isso que ele é tão crítico a Platão e Sócrates. Deixa eu compartilhar aqui umas poucas imagens, mas deixa eu só ver onde eu coloquei essas imagens também, porque hoje eu estou... Não. Tá aqui. Download, tá no N, né? Eu renomeei aqui, toda hora o sistema me manda com uma possibilidade distinta, né? Isso aqui é uma passagem simples até, de 3 linhas, né? Do Assim Falou Zaratustra. Como eu falei, hoje é um pouco genérico, né? A minha ideia é até focar um pouco nesse curso que vem agora, semana que vem, mas, enfim, isso aqui é um termo de Zaratustra. Preciso de companheiros, mais de companheiros vivos, não de cadáveres que eu tenha que levar nas costas por toda parte. Isso aqui é quase uma provocação companheiros nesse sentido aqui, está muito associado, enfim, ao próprio leitor. A ideia de você afirmar a vida. É curioso, Nietzsche está afirmando a vida. Então a gente coloca como pessimista, né? Porque ele vai falar da tragédia, da tragédia, né? E, na verdade, o curioso é que, enfim, ele aceita a tragédia, enfim, a linha do destino pode dançar para vários lados, né? Não tem quase aqui possibilidade de prever o futuro totalmente, né? Não tem um norte. Pode tudo acontecer, inclusive nada. Isso é o que é a tragédia, né? A tragédia é isso. A gente, quando lê uma tragédia clássica, ou talvez até algo mais contemporâneo, a tragédia é você não entende como aquilo aconteceu, mas aconteceu, né? E agora? Vai fazer o quê? Nietzsche fala, continue amando a vida, né? Independente daquilo, existir para Nietzsche é até curioso, né? A parte do ressentimento dele, ele tem umas passagens bem interessantes que ele fala, por exemplo, como para cada um existir, está justamente nesse momento quase que agora, hoje, 15 de janeiro de 2023, aconteceu uma série de coisas que o infinito não pode
explicar, né? Desde a formação da existência humana, desde a possibilidade de vida na Terra, desde ter uma possibilidade de acesso a um computador, uma máquina, a possibilidade disso acontecer é uma entre sei lá, trilhão, quatrilhão, né? Então, esse momento, apesar de tudo, é uma combinação quase que ao acaso que a gente não consegue nem compreender do passado. Então, basicamente, ele fala, valorize isso, né? Enfim, aceite isso. É claro que é um sistema de pensamento, um assistema de pensamento, né? É uma coisa bem que vai quebrar tudo que é, digamos assim, quadrado, né? Coisas que são muito formais. Ele é um defensor, sobretudo, de uma arte mais dionisíaca. Posso até falar sobre o porquê ele defende tanto essa arte dionisíaca, mas deixa eu só mostrar isso aqui antes. Esse aqui é o último quadro da Frida Kahlo, 1954. Foi o último quadro pintado por ela, e nesse momento também ela escreve no diário uma passagem até bem interessante, até que ela fala de como valoriza a vida naquele último momento, praticamente, dela, né? Por isso que está escrito dentro da melancia, ali deitada, né? Viva la Vita, enfim, Frida Kahlo, 1954. Eu sei que a imagem pode, às vezes, dar uma pixelada no meio disso tudo, né? Mas é a última imagem dela. E aqui ela já está praticamente, enfim, bem adoecida, ainda produz bastante coisa, mas ela ainda valoriza, sobretudo, a vida. Viva la vida, né? Enfim, a ideia de que você está mesmo perante a desafios inglórios, digamos assim, de doenças, etc., né? E é bom falar, a vida da Frida Kahlo é bem complexa do ponto de vista de doença, é bom. Acho que talvez a mais clara, mais conhecida, é a questão da coluna dela, né? Que ela andou com aquele colete após um acidente durante um bom tempo, né? Mas tem outras também. Enfim, a mobilidade dela, sobretudo quando ela está com uma idade mais avançada, é bem complicada. Mas a ideia de ter, digamos assim, uma vida ativa, pujante, ou a vontade de viver, é bem forte, sobretudo nessa última obra dela, né? Enfim, é a ideia, digamos assim, que apesar de tudo, apesar da vida inteira ter trilhado diversas vírgulas, curvas, pontos finais não, né? Mas enfim, pontos de reticência e outras simbologias desse sentido, a vida vale a pena, né? É até curioso, por isso que talvez o Nietzsche vai toda hora, digamos assim, convocar as artes para a filosofia, porque, enfim, é uma filosofia quase de suportar o insuportável, que é a própria vida. Então, como suportar a vida? Nietzsche não dá uma receita, mas fala e recomenda, olha, vai mexer com as artes, né? Enfim, vai conversar com as artes. No caso dele, até recomenda muito a música, né? Enfim, a música é algo muito forte em Nietzsche, né? Toda hora ele está falando de, digamos assim, música para cá, ópera para lá, etc., né? Vai falar dos grandes compositores, Beethoven, Chopin. Chopin até é curioso, que quando ele escreve do Chopin, parênteses à parte, não vou passar por Chopin nesse curso praticamente, né? Mas Chopin, que eu sempre considerei um músico, assim, digamos, um pouco triste, melancólico, pô, o que Nietzsche fala dele é até curioso, você sai até feliz. Você escuta Chopin mais feliz, porque ele fala as coisas tão positivas de Chopin, né? Enfim, mas pensando um pouco nisso, né? É uma filosofia, um sistema de afirmação da vida, né? A vida tem que seguir, apesar de tudo. Então, ame o destino. Qual o destino? Que está vindo para você, né? Não quer dizer que você não deva ser, digamos assim, você não vai fugir da dor, ou você vai, digamos assim, se desviar, etc. Não. Quer dizer que você vai enfrentar e, apesar daquilo, você vai seguir em frente, né? É interessante isso aqui porque não tem metafísica em Nietzsche. Então, é o que muita gente considera como um sistema de filosofia um pouco difícil de seguir, né? Porque, enfim, toda hora a gente tem crenças pessoais, metafísicas, religiosas, etc., que coloca, digamos assim, uma ideia de além física,
né, metafísica, né? E Nietzsche acaba com isso, né? Por isso que ele fala que Deus morreu, né? Por isso que, digamos assim, aceita a concepção de vida um pouco mais trágica, né? Enfim, pode acontecer tudo. A gente sempre coloca o Deus, o diabo, alguma coisa no meio disso, e o Nietzsche acaba falando que não, é a vida, né? Ela ocorre, ela acontece de alguma maneira ou de outra. Mas dá para superar isso. Por isso que ele cria essa ideia de além-homem, né? O super-homem. Toda hora você acaba tendo que se superar, né? E claro, ele fala também não seja, enfim, não guarde ressentimentos, né? É o problema, né? O grande problema do Nietzsche, por isso que parece, é o ressentimento. Não fique ressentindo. É parar o tempo, né? De alguma maneira. Isso que é curioso. A história para Nietzsche, né? Ele não olha muito para trás, né? Ou ele olha para o que sobrevive do que passou, né? E o que importa é como você vai relacionar com o que passou no presente, né? Para seguir adiante, né? Por isso que ele fala isso, né? Que ele precisa de companheiros, enfim, preciso de companheiros, mas de companheiros vivos, não de cadáveres que eu tenha que levar nas costas por toda parte. Até porque está falando de cadáveres aqui de pessoas que praticamente morrem em vida. Esses cadáveres não é necessariamente uma morte, mas uma morte em vida. Você pode estar respirando e estar praticamente morto, né? Ele vai afirmar a vida no sentido que tem uma vida ativa. Construa, se invente, criatividade, um monte de coisa que vai se relacionar aqui, né? Só parei aqui porque, como eu disse, aqui tem dois chats aqui, às vezes entra no outro chat. Depois eu respondo algumas pessoas, os dois chats, né? Ou abro para conversa, né? Mas não entendo porque hoje tem dois chats, né? Podia estar uma sala só, mas enfim. Isso aqui é a última foto do David Bowie, né? Eu já falei que eu nunca dei aula de David Bowie, né? Nunca cheguei a explorar ele como artista, apesar, acho que até comentei para algumas pessoas até, esse último documentário dele, Daydreaming, acho que vai concorrer ao Oscar até, é sensacional, porque vai pegar todos esses aspectos múltiplos do que influenciou o Bowie. Mas essa aqui é a última fotografia dele, né, 2 dias antes dele morrer, né? E claro, o último CD dele lançado, Black Star, né, tem uma relação interessante que foi feito durante um período que ele estava lutando contra o câncer. Ou seja, durante esse período de luta dele, o Bowie sempre foi uma pessoa que encarou a vida assim, né, rindo, né? Foi o período que ele fez 2 peças, uma na Broadway. Isso aqui é até curioso, essa foto é ele voltando da Broadway. Tem a peça Lazarus, que ele estreou musical, né? Não estreou, foi baseado numa música dele. E ele sempre teve essa ideia de juntar as coisas e manter um certo sorriso, apesar dos altos e baixos da vida, né? Ou, sobretudo, da ideia de reinvenção constante, né? É bom pensar que, como esse cara foi o camaleão do rock, né? Toda hora ele inventava performance, quadro, enfim, personagens, mata personagem, volta personagem, enfim, uma coisa. Ele começa um personagem numa música, depois o personagem, enfim, se perde no espaço, depois volta 15 anos depois, o personagem já está, digamos assim, morto, viciado em drogas, depois ressuscita, enfim. E em diversos momentos na vida dele é interessante como apareceu Nietzsche nas obras dele, né? Tem um CD de 70, O Homem que Vendeu o Mundo, né? He Sold the World, que a primeira música é uma mistura de dois livros do Nietzsche, né? Que é, enfim, Assim Falou Zaratustra, né? E um pouco do Nascimento da Tragédia. O curioso é que esse trecho do Zaratustra tem uma relação, porque o Zaratustra é uma espécie de roteiro, né? O cara vai andando no caminho, vai conhecendo um monte de gente, vai conversando, pensando, mudando, seguindo em frente para um lado, para o outro, enfim. É um caminho meio que de diversas passagens, caminhos díspares, né? E, enfim, em Zaratustra tem a questão de vários simbolismos. Um deles é a questão da cobra, que é algo positivado em Zaratustra, né? E no fim dessa primeira música do CD de 1970
Bowie, né? Ele fala que vai, enfim, viver com a cobra, vai amar a cobra, né? Enfim, um simbolismo com... Estou aqui fazendo uma tradução muito banal. Depois eu posso mandar essa música para vocês, né? Porque eu arranjo uma música de 8 minutos até. E no final ele fala, e você? E você, no caso, é quem está escutando. Né? Tem diversas músicas. Claro, o Bowie brincava toda hora com essa ideia de metalinguagem, né? Que é o que está em Nietzsche de todas as maneiras. Né? Metalinguagem, por todo lado. Tem super narrador, linguagem quebrada, um monte de coisa. No final, o Bowie pergunta a quem está escutando se ele vai concordar com o que ele está fazendo. Né? Enfim, que a ideia de que ele está fazendo uma determinada trajetória dentro da música e no final o leitor, quem está escutando, enfim, quem está ouvindo, vai fazer isso? Vai concordar? Né? Isso é interessante porque tem um papel meu aqui que eu tento às vezes seguir, mas eu nunca consigo manter tudo, né? Mas é uma ideia, digamos assim, de trazer quebras de linguagem, ou melhor, inventar curvas e desvios nelas, né? Se a gente pegar no teatro, isso é a quebra da quarta parede. Se a gente pegar na pintura, isso é a quebra da moldura. Se quebrar isso na literatura, supernarrador. Enfim, nos quadrinhos é quebra da sarjeta. Enfim, cada arte faz uma quebra. Enfim, da fotografia é até difícil dizer o que é. Tem vários caminhos para você quebrar isso, né? Mas ele, digamos assim, explora essas quebras, né? Porque, por exemplo, se pegar um exemplo do Bowie mais simples, um dos maiores sucessos dele, Space Odyssey, né, que é uma música feita em 69, que ele vai ter Major Tom, né? Major Tom, né, que é um personagem da música que vai saindo da Terra, a nave quebra e se perde no espaço. Depois ele traz esse personagem de volta em outra música, 15 anos depois, né? Ou seja, a música não terminou lá atrás, os personagens continuam, né? E agora, no último disco, Lazarus, ele mata esse personagem. Né? Então, há uma série de coisas que brincam até com a literatura. Apesar, diga-se de passagem, Bob Dylan ganhou um Nobel de Literatura uns 3 ou 4 anos atrás, merecido até. Essa fronteira música, escrita, arte aqui já não faz sentido. Está tudo misturado, apesar da gente sempre querer organizar em linhas tortas, né, os limites, toda hora a gente está pulando de uma ala para outra, né? Mas o que a gente vê aqui, sobretudo, é enfrentar o destino, né? Como existir, sobretudo com reinvenção, né? E tem um lado que eu não quero muito explorar aqui, mas por que Nietzsche, de certa maneira, tem uma crítica forte no Deus cristão, de um lado, e sobretudo em Sócrates, ou melhor, Sócrates nessa dupla, até porque o Nietzsche, quando vai estudar o passado, sobretudo o período grego, ele vai dizer uma coisa bem interessante, que ele vai fazer uma crítica feroz no período clássico da Grécia, o período que todo mundo conhece, que é o período democrático da Grécia. Que ele vai dizer que, basicamente, naquele momento, é porque entrou a mensagem aqui, eu sei que alguns não conseguem ver às vezes, mas aqui está uma confusão de duas salas separadas, eu não sei por quê. Enfim, mas dá para tentar seguir o barco por aqui. Mas, quando a gente pega a Grécia, a gente sempre lembra da Grécia de Sócrates. Sempre. É a maior referência da Grécia. Né? Só que o Nietzsche faz outra, digamos assim, tomada de decisão. Ele não estuda esse período do ponto de vista de concordar com Sócrates e Platão. Pelo contrário, ele critica ferozmente. Ele vai por um caminho de amar as artes e a religião da Grécia. Né? Isso é curioso. Ele não vai para Platão, até porque Platão, quando ele escreve sobre as artes, ele diz que a arte é uma coisa de terceira ordem, né? Porque tem um mundo lá em cima das ideias, um mundo perfeito, tem um mundo das, digamos, cópias dessas ideias, né? Que é o mundo sensível, e tem a terceira coisa, que é a cópia do mundo sensível, que é a cópia das ideias, ou seja, a arte. Ou seja, a arte é algo de terceira ordem. Platão. O campo sensível é praticamente descartado nesse bolo, enfim, socrático-platônico, né? Diga-se de passagem, se torna uma luva quando vem, digamos assim, a Idade Média e o cristianismo, né?
Isso vai fazer para ele, na visão de Nietzsche, uma espécie de, ele vai usar a palavra transvaloração, né? Enfim, vai fazer uma inversão dos valores, porque vai desequilibrar, enfim, uma noção que havia no período da Grécia, antes, enfim, desse momento, que era uma espécie de equilíbrio entre algo apolíneo e dionisíaco. Platão, de certa maneira, vai acabar como valorizar o lado, digamos assim, apolíneo, né? Em detrimento desse lado dionisíaco. O que Nietzsche vai fazer? Ele vai chamar isso até de decadência do Ocidente, né? Até curioso esse termo. Ele falou, já que tem esse lado, bom, vou estudar o lado artístico da Grécia. Vou estudar a tragédia. Por isso que ele está estudando tragédia. Mas vai falar dos artistas, dos músicos, da religião, né? Aquilo que importa para ele. Não é o sistema filosófico que vai colocar a arte na terceira gaveta, mas, sobretudo, a arte em si. Por isso que ele, digamos assim, vai valorizar a tragédia, ou até mesmo o lado mais dionisíaco dos termos. Ele vai anti o sistema, né? Ele vai ficar no mundo sensível. Apesar disso, ele fala assim, a estética vem de aestese, que tem uma derivação ali, uma etimologia, que a gente vai chegar a uma tradução muito forçada aqui, mas algo muito próximo à sensibilidade, ao campo sensível, que é o campo, sobretudo, das artes, né? Enfim, pode ser até um pouco abstrata as artes, arte conceitual, essa coisa toda, mas você vai ter que ter um corpo, pelo menos, para sensibilizá-lo a esse ponto, né? Então, em outras palavras, quando a gente pega essa crítica feroz que tem do Nietzsche, sobretudo a Platão e Sócrates, por eles, digamos assim, de alguma maneira colocarem o mundo material, e aqui eu não estou falando de material, não caiam na armadilha de pensar o material como algo, sobretudo, capitalista, porque capitalismo aqui ainda não. Enfim, quando a gente fala, às vezes, o material, muita gente associa essa ideia do capitalismo. Não, o capitalismo vai surgir lá na frente ainda, é outro sistema que tem lá. Apesar de passagem, também os gregos amavam a vida. Isso que é legal. Eles tinham uma... Enfim, se a gente pensar Olimpíadas, essa ideia do corpo, da presença, até mesmo da... Enfim, se a gente pensar naquelas pessoas que estão ali vivendo com festas, aquele sistema religioso, enfim, entre aspas, pagão, que você, digamos, trabalha com a presença dos mitos ali, é um mundo praticamente imanente, né? Ou seja, o mundo está ali, né? É os deuses que vêm até ali, isso é curioso, né? Não é a gente que vai aos deuses, Deus desce, né? Incorpora aqui, incorpora ali, né? Essa coisa toda. Então, é um mundo amplamente imanente. Só uma notinha de rodapé. Essas ideias do Nietzsche vai dar, daqui a pouco, na ideia de perspectivismo. Perspectivismo vai ser uma ferramenta que vai ser trazida pelo Eusébio de Castro. Eu tinha dito isso em algumas aulas até, em alguns encontros. Vai ser, digamos assim, aproveitada, né, esse conceito, pelo Eusébio de Castro para tentar entender e compreender o perspectivismo ameríndio, que é a noção, enfim, de existência que tem, sobretudo, em diversas etnias indígenas, né? Enfim, Nietzsche opera com um sistema, digamos assim, que permite compreensão das etnias indígenas, né? Essa ideia desse pensamento mais fragmentado, de valorização da vida, né? Enfim, não significa, mais uma vez, assim, é que estou tomando um certo cuidado com as palavras aqui, pensar em um certo ateísmo, né? Pelo contrário, é mudar, digamos assim, o que significa Deus, o que significa mito. Tem mito para tudo que é lado, Nietzsche, né? Enfim, é pensar em outras possibilidades, mas, sobretudo, uma vida que está aqui e agora, né? Por isso que eu, lá no início, fiz aquela provocação do que é o eterno retorno, né? O eterno retorno é uma provocação, é um... Início, tudo está meio fratado, né? Às vezes uma coisa está no livro e outra está em outro, mas o eterno retorno é realmente uma provocação, né? Para quem está lendo. É aquilo, enfim, o demônio parasse na sua frente. Se você vai viver esse instante, você ficaria feliz ou triste? Você amaldiçoaria o demônio? Ou, digamos assim, o agradeceria? É uma questão existencial que ele joga para quem está lendo, né? Enfim, não tem sistema, é assistêmico.
Você tem que inventar e responder, né? Ou se inventar. E não é à toa, quando acho que eu divulguei aqui, eu estou falando para dois grupos, isso para mim é muito estranho, mas é, quando eu fiz uma espécie de legenda do grupo, né, da divulgação desse curso, eu coloquei até aquela famosa citação do Nietzsche, que ele diz que o homem deixou de fazer uma obra de arte para se tornar uma obra de arte. Não é à toa que ele está falando, se inventa. Né? Enfim, não é fazer um objeto, é se fazer também. Né? Isso é irônico, porque quando a Pode gente pega repetir mais. essa parte, Carlos? Só essa parte que eu. Essa que você falou da legenda? É uma citação do Nietzsche, né, que fala que o homem deixou de ser de fazer se tornar uma obra de arte. Né? O homem se inventa, né? Você se compõe, você cria, você se cria. Né? O que é o super-homem ou além do homem? É você se inventar, e além de si mesmo. Né? Não significa ser algo sempre por melhor. Né? Você pode até usar o melhor como norte. Né? Enfim, eu quero ir em direção ao melhor. Mas às vezes, ir em direção ao melhor, você pode piorar um pouquinho, pode melhorar, pode ir para um lado, pode ir para o outro. Enfim, não tem uma perspectiva de linha reta aqui. Mas se pensar que o ser humano passa a ser para Nietzsche uma categoria um pouco mais móvel, né? Uma categoria, sobretudo, mais, digamos assim, construtiva de si, então ele considera o próprio ser humano como uma obra de arte. Né? Ele se inventa. Né? É o super-homem que é isso. Super-homem é de superar, o termo superar que é importante. Né? Ou além-homem, que é a outra tradução que estão usando agora, que eu até acho interessante, mas sou mais acostumado com o super-homem. Mas além-homem é uma das traduções mais recentes que trabalham com isso. Né? É uma ideia de você criar a si mesmo, sobretudo, de você pensar o destino não como algo necessariamente só bom, mas que você tem que amar. Né? Você tem que encará-lo e afirmá-lo. Enfim, é como se você chegasse ao momento, por isso que eu falo que é muita autoajuda, você só tem esse momento. Né? Isso, para algumas pessoas, pode até pensar, já tem até pessoa comentando aqui, mas isso é carpe diem, para colocar no outro chat aqui, né? De certa maneira, se vocês pensarem que o barroco, qual o teórico do barroco que a gente tem, do momento barroco? O barroco clássico, que eu estou falando. Não tem, praticamente. A gente não tem tratado de barroco, tem construído depois no século XIX, né? Mas a gente não tem, assim, um tratado filosófico sobre barroco. Enfim, a gente, isso do Renascimento tem, né? A gente acha vários, enfim, livros lá que, enfim, como fazer perspectiva tem lá no século XIV, enfim, depois você tem outros, digamos assim, que é a história da arte, aquela coisa toda, enfim. Mas no barroco não tem. Né? O barroco é estranho, que é um sistema de existência, sobretudo baseado, digamos assim, é baseado no patos, né? Nas paixões, nos sentidos, etc. Né? Por isso que o barroco é persuasivo, né? Mas, sobretudo, onde é que o barroco investe para isso tudo? Nas artes. Né? Por isso que a gente tem um monte de coisa barroca, igreja, teatro, chega que você falar, tragédia, né? É até curioso, porque quando a gente pega o sistema da Grécia platônico-socrático, de certa maneira, ao valorizar o racional para atingir as ideias, você faz um detrimento do corpo. Patos é um problema. Vira patológico por isso. Né? Esse termo, as paixões vão praticamente serem combatidas, né? Nessa perspectiva grega. Né? E isso durou muito tempo. Né? E o Nietzsche fala que não, né? Para permitir que as paixões, né? Que as próprias sensibilidades andem, né? Porque isso faz parte do ser humano. Né? A parte constituinte. Não vai haver salvação somente pela razão. Talvez seja essa uma das ideias mais, digamos assim, basilares para entender Nietzsche. Não adianta, não tem salvação pela razão. Vai ter que ter paixão no meio disso, vai ter que ter patos. Hoje em dia, quando a gente lê filosofia mais contemporânea, crítica de arte, etc., a gente vê, por exemplo, patos fórmel, né? De Diogo, toda hora cita esse conceito. Não tem tradução portuguesa, não, mas é a ideia de pato, sobrevivência através de gestos. Né? Enfim, a paixão sempre vai estar relacionada a gestos, pode ser gestos escritos, performáticos, expressivos na música, enfim. De certa maneira, você se expressa e é um gesto. Né?
E apesar que gestos não precisam serem codificados, né? Lembrem disso. Pode ser, enfim, um espasmo, né? Expressão, né? É da o que é arte mais contemporânea, né? Mas a ideia nessa mecânica, que eu espero estar ficando um pouco mais clara, é, digamos assim, pensar como esse autor, né, esse filósofo, precisa da arte dentro do sistema de pensamento dele. Por isso que ele vai, digamos assim, se distanciando de Platão e Sócrates, né? Porque não é mediante a razão que você vai atingir o mundo das ideias, né? Ou, se a gente pensar uma perspectiva cristã, não é pela contrição do seu corpo que você vai atingir o paraíso. O corpo não é o local do pecado, né? Não preciso dizer que Nietzsche vai ser lido por Foucault, Derrida, essa galera toda, e que vai vir essa onda, sobretudo dos anos 60 para cá, de você pensar os limites do corpo novamente, né? Porque o Nietzsche traz tudo para esse mundo, né? Enfim, o problema da existência não está em um mundo metafísico além, está aqui, no seu dia a dia. Isso faz o problema de existir ser negociado na ética. Como decidir, como escolher, como andar para frente, enfim, como andar para o lado, como negociar. Isso é o campo da ética. É interessante que a gente coloca Nietzsche hoje em dia como um filósofo moral, porque ele vai contra a moralidade. Isso é o mais legal dele. Se vocês pesquisarem, Nietzsche está onde? Está como filósofo moral e das artes. Mas ele não é um filósofo moral porque ele concorda com aquilo, é porque ele discorda daquilo. Ele vai na linha contrária. Claro que tem alguns pontos polêmicos também, né? Quando ele briga com a Lou Salomé, escreve coisas bem complicadas ali para dignas de machismo. Enfim, tem esse lado também. Apesar de, em outros momentos, é que estão perguntando sobre essa relação aqui no chat, é que tem dois chats, gente. Digamos assim, quando ele é professor universitário, ele é o primeiro a defender, ele é o único que votou na Universidade da Basileia para que as mulheres possam fazer doutorado. Isso é curioso. Mas quando ele briga com a Lou Salomé, vocês devem conhecer a Lou Salomé, enfim, senão é um personagem interessantíssima. Acho que foi muito próxima dele, com uma amiga, né? Nietzsche tem até uma certa aproximação, digamos assim, mais querer até mesmo ter um relacionamento com ela, mas o negócio não anda, e depois desse fracasso descreve umas coisas bem machistas, digamos assim mesmo, naquele momento específico ali. Mas, voltando aqui, eu estou fazendo essas curvas aqui porque o Nietzsche merece ser criticado também, não é um autor para ser colocado no pedestal, pelo contrário, acho que ele nunca queria isso, na verdade. A ideia é pensar junto com ele, né? E nessa, digamos assim, ideia é que, digamos assim, ele convoca as pessoas a fazerem um monte de coisa, né? Isso aqui é a vontade do poder. Ele é publicado em 1901, né? Depois que ele morre, a irmã dele publica um monte de coisas, né? E até um problema dessas primeiras publicações, que a irmã editou um pouco do texto. Hoje em dia a gente já consertou um pouco disso, mas tem alguns problemas dessas publicações posteriores, né? Mas, enfim, se afirmamos um único momento, ou seja, afirmar agora, hoje, agora, nesse instante, afirmamos não apenas a nós mesmos, mas toda a existência. Porque nada é autossuficiente, nada se sustenta por si, né? Nem em nós, nem nas coisas. E se nossa alma tremeu de felicidade e soou como uma corda de harpa uma única vez, toda a eternidade foi necessária para produzir esse evento. E nesse momento, toda a eternidade foi justificada. Toda hora que aparece essa ideia de eternidade, tem duas coisas, né, que a gente pode pensar. Primeiro, como a eternidade conspirou de uma forma, quase como um efeito borboleta, que eu estou falando aqui, para, digamos assim, dar esse instante, né? Desde a formação de um átomo, desde, digamos assim, o nascimento da vida, desde, enfim, hoje, por um acaso vocês estarem em casa ou não, enfim, como o universo teve tanta coisa, poderia ter dado tantas coisas erradas, mas deu justamente esse momento. Então, afirme esse momento, né? Por isso que ele fala nesse finalzinho aqui, né? Enfim, ele fala de felicidade, né? Deixa eu reler isso aqui com calma, que eu acho que agora faz mais sentido depois desse comentário, né? Se afirmarmos um único momento, afirmação de vida sempre, afirmamos não apenas a nós mesmos, mas toda a existência.
porque nada é autossuficiente, tudo depende de outra coisa, né? Um exemplo simples, a gente precisa que um ser humano inventasse ferramentas da internet, isso é um exemplo mais simples, né? Mas a gente precisou dos nossos pais, a gente sempre precisou do outro, de alguma maneira, né? E infinitas relações que a gente não consegue nem transformar em palavra, porque são infinitas. Por isso que é a eternidade. Nem em nós, nem nas coisas, e se nossa alma tremeu de felicidade e soou como uma corda de harpa uma única vez, se você ficou feliz uma única vez na vida, digamos, muito feliz, né? Toda a eternidade foi necessária para produzir este evento. E neste momento, toda a eternidade foi justificada. Se você ficou feliz num momento, mas muito feliz em um momento da sua vida, a eternidade inteira conspirou para aquele momento. Então, afirme ele. Ô, Todos. Carlos, fazer uma Fale. pergunta. Quando ele utiliza o termo eternidade, não é um termo cristão? Não, porque a eternidade cristã tem início, meio e fim. Ele está falando só o que vem antes, né? Eu não Não entendi tem. bem antes, me explica melhor. Porque, digamos assim, sempre vai ter o que veio antes, né? Vamos, por enquanto, digamos assim, pegar uma perspectiva sem religião. Existiu o dia de ontem, existiu há milhões de anos atrás a possibilidade do planeta se formar, né? Sempre vai ter o antes, né? Independente de algo metafísico, sempre vai ter o antes, né? Digamos assim, aquele encontro de duas células que foi evoluindo, entre aspas, nasceu a vida. Enfim, ou até mesmo a morte dos dinossauros que permitiram hoje em dia a nossa, apesar que tem dinossauro ainda vivo, né? A galinha é um dinossauro, a gente esquece desses pequenos sobreviventes às vezes, mas a eternidade é o que vem antes e o que vai seguir depois. Enfim, o que vem depois, a raça humana pode sumir. A vida, o mundo segue, né? Uma pessoa pode... Fale. O próprio planeta, a própria história geológica, o universo em si como constituído, é isso? Isso não precisa ter, digamos, uma entidade religiosa, né? É um pouco até a Grécia trabalha isso com a ideia muito de demiurgo, né? O que é o demiurgo? O demiurgo muita gente pensa que é um criador, na verdade é uma referência ao que veio antes. Como explicar o que veio antes? Sei lá, eles não se importam muito, né? Enfim, o problema da Grécia nunca foi ter um criador, né? Eu até vi uma frase bem interessante de um biólogo recentemente, que ele fala: a vida nasceu e morreu várias vezes, né? E a gente não precisa da vida de certa nossos também. A eternidade vai seguir, né? Se a raça humana, a espécie humana desaparecer, a vida talvez continue, né? Não com o nosso padrão. A época dos dinossauros, enfim, a gente pode acreditar que foi Deus que criou aquilo. Enfim, é uma questão de crença, pode ser mantida essa crença. Pessoal isso, né? Mas antes dos dinossauros, tinha poeira estelar. Enfim, estou pegando exemplos bem macro, assim, né? Antes da poeira estelar, talvez Big Bang, isso é até onde a gente pode ir. A gente pode cavar alguma coisa anterior, né? Por isso que a gente fala que o demiurgo na Grécia é algo muito mais para dizer, olha, a gente sempre vai poder colocar o que vem antes, algum marco, né? Por exemplo, o que veio antes de hoje? Ontem. O que veio antes de ontem? Semana passada. O que veio antes de semana passada? Mês passado. O que veio antes do mês passado? Sei lá, ano, século, milênio, era. A gente pode colocar termos para investigar o passado, só que nunca vai ter fim. É a eternidade. É um infinito, de certa maneira, né? É a eternidade. O que vem antes? Ontem. De ontem. Sexta. Antes de sexta, sei lá, quarta. Você vai para trás, para trás, para trás, para trás, não tem fim. Enfim. Os gregos inventaram a palavra demiurgo até para isso, né? Que é uma ferramenta para pensar o passado. Dessa maneira. Ok, tem um lado ali que é meio imanente também nessa palavra, né? Que algumas pessoas consideram como uma espécie de divindade, isso do ponto de vista mitológico, né? Mas, enfim, sempre vai ter algo antes de alguma coisa. O que é isso? Não sei.
Mas sempre vai ter. A gente pode cavar, cada um, a ciência faz isso, vai continuar fazendo, um passo de cada vez, né? Mas ao você descobrir uma porta, outras 50 vão fechar ali, né? Então, é um pouco isso. A eternidade vai... É isso que é estranho na eternidade, né? A eternidade não é um conceito necessariamente religioso, ele é cristianizado, né? Porque quando a gente fala de eternidade do ponto de vista cristão, é como se a gente pudesse romper a nossa própria existência. Mas se a gente pensar do ponto de vista da existência, do ponto de vista macro e material, vai continuar depois da gente. Eu acho que está ligado ao tempo, né? O tempo passado, presente e futuro. Pode ser de uma pessoa, pode ser de uma comunidade, pode ser de uma civilização. Sempre vai ter o passado, o presente e o futuro de todo mundo, né? Sim. A questão é como lidar com essas categorias, né? Isso. Porque o presente para ele é o mais importante, né? O futuro não se sabe, é trágico, né? Pode dar certo, pode não dar. Pode O que não dar. importa é que você vive o presente, né? Como negociar o presente? Pode falar. Futuro pode nem existir, Pode não existir para a gente, né? enfim. A espécie humana pode se extinguir, né? É. Alguns animais já se extinguiram. O planeta pode deixar, mas e outros locais do universo? Né? É interessante pensar nisso, como é porque às vezes o Nietzsche, por isso que tem uma crítica forte ao humanismo, né? Porque a gente coloca o ser humano como prioridade às vezes para tudo, né? Uma visão muito antropocêntrica. A gente não precisa do ser humano para ter uma perspectiva. Isso em arte até é muito forte, né? Agora que a gente está mexendo muito com isso nos anos 60 para cá, a gente coloca a obra de arte como, digamos, um resultado de uma ação humana. Não, pega uma pedra daquela ruída pelo tempo lá, não sei aonde, num parque desses aí, a gente vai ver que é uma obra de arte feita, sei lá, pelo vento. A gente pode colocar Deus também, quem quiser pode colocar à vontade, eu não estou criticando isso não. Mas, mas aquilo não é uma ação teoricamente humana, mas é uma obra de arte. Né? Enfim, a própria, enfim, em aspas, beleza, por isso que dá um problema entre natural e artificial. Essa divisão acaba falindo em determinado momento, né? Mas é um pouco disso, né? Pensar como, enfim, existir. O interessante do Nietzsche é que ele fala que a existência não é para sempre a sua, né? Mas isso, pelo contrário, deve justificar a sua vida e importância, né? Você deve encarar como se tudo que você fizesse no instante da sua vida recuasse ou reverberasse na eternidade. Isso é interessante pensar. Tudo que você faz... Por isso que ele fala o demônio da repetição, né? Ele fala, é o demônio da repetição que questiona o Nietzsche no Eterno Retorno, né? Enfim, ele vai lá e pergunta, e se você repetisse o que faz hoje pela eternidade, você estaria feliz ou não? Você amaldiçoaria o demônio ou não? Né? Isso isso é uma provocação, de certa maneira. Né? É usar a dinâmica da história em outra, digamos, linha. Né? Linha do ponto de vista de interpretação, né? Não de vai sair daqui ponto A, ponto B. Não há um controle total. Né? Mas esse descontrole, de certa maneira, aceitar, digamos assim, que nem tudo vai dar como você programou, em primeiro lugar, não deve fazer você parar de querer programar, e segundo, deve, sobretudo, valorizar você amar a sua vida. Né? A sua vida é única. Né? Por isso que ele vai afirmar, é um filósofo estranho, porque ele sai, claro, de um pessimismo enorme, que ele vai ter um contato com Schopenhauer no início da juventude dele, depois ele sai dessa discordância, mas ele vai manter essa perspectiva trágica da vida. Assim, a vida pode acabar, enfim, a vida é frágil, e por ser frágil é que ela deve ser afirmada. Tem essa contradição, não chega a ser um paradoxo, algumas pessoas colocam até como paradoxo, acho que está longe de ser um paradoxo, acho que é mais uma contradição. Só que o curioso e o estranho é que criam uma espécie, digamos, de perspectiva de vida que às vezes pode cair como uma espécie quase que insuportável de enfrentar a vida, né? Enfim, como enfrentar a vida nesse caso? Com arte. Né? Por isso que a arte está nesse papel aqui todo.
né? Por isso que aparece a arte toda hora. Ele está falando de corda de harpa, toda hora tem uma metáfora de música aqui, tem algum músico falando, tem alguma arte apolínea para cá, uma arte dionisíaca no outro lado, né? Quando ele fala, apesar de arte apolínea e arte dionisíaca, ele está falando, sobretudo, de duas forças que ocorrem simultaneamente, né? Enfim, uma corre junto com a outra, né? Só que, às vezes, uma aparece com mais força do que a outra, ou vice-versa, né? Mas elas ocorrem simultaneamente. O problema é que houve um desequilíbrio ali com, enfim, ali dentro, digamos assim, do platonismo, que valorizou, digamos assim, o uso da razão, que é você precisa operar com formas e faz uma valorização das artes mais visuais, mais visíveis. Isso vem para o Renascimento estanca tudo em várias gavetinhas e exposições quase em catálogos, de certa maneira, né? E a gente vai deixando de lado. Só que isso não impede que o outro lado da arte permaneça. É o barroco, por exemplo, que vem logo depois do Renascimento. Como é que dá aquilo ali do barroco? O barroco não tem tratado praticamente nenhum de estética. Tem um outro ali que vai das, digamos, escolas que ali formam pintores ainda, mas não tem um filósofo. Qual filósofo barroco que a gente tem? No máximo, a gente poderia colocar um pouco de Spinoza no meio disso aí. E Spinoza ele vai ter um pensamento panteístico ali, ele abre um monte de coisa, mas mesmo assim não está negociando muito com arte, mas sobretudo com ideias. E, sobretudo, é um discurso meio vencido, né? A gente não lembra de Spinoza dentro dos iluministas, lembra do Montesquieu, Hobbes, aquela galera toda mais racional, né? Mas não tem, né? Esse é o problema que vai dar no romantismo, né? O romantismo, da qual Nietzsche está inserido, sobretudo o romantismo, digamos, alemão, né? Que vai, sobretudo, mexer com isso tudo, né? Vai trazer, digamos assim, para a mesa de jantar o que são os sentimentos, emoções e etc., que, enfim, merecem ser estudados, né? Não tem dentro de... O iluminismo, se a gente pensar francês, que é o mais conhecido, você não trabalha as emoções em nenhum daqueles livros conhecidos. É tudo discurso racional, a razão, a razão, a razão. Enfim, a razão para chegar não sei aonde, a razão para chegar... É o penso, logo existo, né? Ou seja, para existir, você precisa pensar. Tchau, corpo. Não precisa. Não precisa. Então, é uma ideia de você chamar a atenção para outras discussões, né? É o que Nietzsche está falando. Por isso que ele, digamos, tem uma crítica enorme em relação a algumas coisas, né? E ele pega uma Grécia, e isso que é interessante, né? Porque ele vê que na Grécia tem um lado dionisíaco ainda, nesse período mais clássico, né? Você tem o teatro, você tem a música, né? Por isso que ele vai sobretudo para Eurípides, né? E outros, digamos assim, artistas. Ele tenta entender o mundo pela arte. Ele não entende o mundo pela filosofia, pelo menos a filosofia mais estabelece, né? Entende pela arte. O mundo faz sentido para ele porque é capaz de ser um mundo, sobretudo, emocional, patológico. Patológico aqui no sentido positivo do termo, né? Enfim, e nisso a arte tem que estar ali, né? É necessário a gente dissolver-se o indivíduo, por isso que ele fala muito de Dionísio, que são artes que são... Enfim, isso até... Tem uma polêmica essa semana, eu não ia entrar nisso, não. Tem uma polêmica que a gente não sabe muito bem como resolver, mas essa semana, não sei se vocês acompanharam, teve um cancelamento na internet que deu o que falar, que foi o cancelamento do Guilherme Briggs, que é um dublador bem conhecido no Brasil, até mesmo no mundo. A dublagem brasileira é importante. Ele dublou um anime, um desenho japonês. No Brasil, tem uma coisa que é curiosa, né? Que é como veio a internet começou a colocar em, digamos, traduzir algumas obras de literatura que não tinha tradução, mas traduziram de forma totalmente pejorativa, né? Por que eu estou falando isso? Porque a gente fez uma geração inteira de pessoas que acompanharam isso via essas traduções, porque não tinha tradução. E eu estou falando isso nos últimos 10, 15 anos, né? E deu um problema com uma tradução. E o que foi o resultado disso? Enfim, a galera toda que, enfim, acostumado com a tradução, digamos assim,
o underground, até mais pesada, até, foi lá e cancelou o cara, jurou de morte, um cara, enfim, uma coisa toda estúpida que teve, né? Aí vocês podem perguntar e classificar até do ponto de vista, enfim, que as pessoas não souberam ler, né? Ou não entenderam direito. Porque aí muita gente vai colocar, vai simplificar e dizer, é por causa da polarização. Mas isso é muito recorrente na história da arte. Enfim, toda hora... Teve isso, só nos últimos anos, ano passado teve 5 casos disso, né? Que o artista fala que não entendeu, o espectador não entendeu a obra. Mas o problema é que a gente começa a ver que tem uma disputa na interpretação. Isso que é interessante da obra. Uma obra pode servir para todos os lados, e o problema vai ser a interpretação. Se você controla a interpretação, a produção de sentidos na obra, você vai, de alguma maneira, tangenciar para um lado ou para o outro as coisas. E por que eu estou dando essa volta e dando esse exemplo dessa discussão um pouco contemporânea, dessas guerras culturais que a gente atravessa, não só agora, década de 90, 70, 60, um monte de coisa está aí? Porque o que o Nietzsche vai disputar e negociar é justamente a ideia de interpretação e hermenêutica, né? Como interpretar direito as coisas, como pensar isso. É claro que ele vai falar pela ética, né? Mas por que isso aqui é tão importante para ser dito de alguma maneira, né? Porque o Nietzsche vai, sobretudo, pensar na interpretação mais aberta com narradores que saltam das obras. O artista não entrega a obra, ele coloca uma obra de certa maneira para afetar. Então, em Nietzsche, o Nietzsche está toda hora com um super narrador, está toda hora quebrando a quarta parede. Estou usando a metáfora da quarta parede, que é mais conhecida para todo mundo, né? Toda hora ele está provocando, está negociando e conversando. O que a gente acostumou nos últimos tempos, dos anos do século passado, vamos dar uma redondada aí, é você entregar uma obra que, digamos assim, faz, e às vezes ela não quer criar uma ponte com o leitor, ou enfim, o artista, ou, de certa maneira, ele não quebra a quarta parede. Até hoje a gente faz isso, né? Enfim, qual o teatro que a gente assiste? Não quebra a quarta parede. A gente é muito passivo em relação às obras, né? A gente não convida o outro a entrar na obra, de certa maneira, né? Nietzsche toda hora está convidando a entrar na obra, ou seja, uma relação diferente. E isso está se tornando, hoje em dia, um lado interessante, porque a melhor forma, digamos assim, da gente renegociar com as pessoas é, digamos, quebrar a quarta parede nas obras de arte. Isso nas mais diversos suportes, né? Porque isso diminui um pouco, digamos assim, que há uma interpretação certa da obra. Há várias e múltiplas, né? É isso que está... A gente está tendo guerras culturais porque acham que uma interpretação é correta e outra errada. Então, como fugir disso? Dizendo que todas estão certas. Falem. Não é exatamente a multiplicidade de interpretações que vai enriquecer a obra, porque tem que ter uma única interpretação. Não tem verdade, né? Enfim, se não tem verdade... É aberta, cada um vê do jeito que quer, por que tem que ter essa guerra cultural? Eu perdi uma parte porque entrou um ruído. Como é que é? Entendi só a guerra cultural. Repete, por favor. Não, eu falei, a interpretação depende de quem vê. Então, a obra é aberta. O artista, quando faz a obra, ele deixa a obra ser interpretada, porque ele sabe que muitas pessoas verão de várias formas. Não tem uma única interpretação. Então, essa cancelar uma pessoa ou criar um problema porque tem uma interpretação diferente, eu não consigo entender isso. Não, é o artista assumir que há pluralidade infinita de interpretações ali. Quando o artista fala, por exemplo, que o leitor não entendeu a obra, é porque tem uma leitura correta. Toda hora tá... do jeito dele, não quer dizer que fosse a intenção do artista, porque a obra ela vai para o mundo, você já não tem mais o controle da interpretação. De certa maneira é isso mesmo. Mas o que a gente tem visto muito nessas guerras culturais, até mesmo da esquerda fazendo algumas coisas bem erradas,
nesse sentido. Eu estou criticando bem a esquerda nisso também, porque a direita eu sei que já vai fazer algo que não é, Concordo. não vai fazer algo muito interessante às vezes, vai fazer algo fechado, né? Mas quando a gente pega a esquerda, às vezes tem essa coisa do sentido que, enfim, como devem interpretar a minha obra, né? Ou a frase que mais tenho ouvido esse ano, no passado deu umas 3 ou 4, isso não só no Brasil, só. Teve Sandman na Netflix, deu problema também. Vários personagens na cultura pop estão dando esse problema. Aí vem o diretor, ou às vezes o escritor, e fala, mas ele não interpretou correto. Então tinha jeito de interpretar correto? Eu acho isso o maior que eu já ouvi na vida. Isso vai Isso aí toda a construção de uma obra de arte, mesmo na literatura. Por que que você dialoga com o autor de séculos passados? Porque você está vendo novos enfoques. E quando o escritor, o filósofo, ou qualquer pessoa vai produzir uma obra, mesmo que seja literária, ele está dialogando com alguém de 300, 400 anos atrás e ele está trazendo novos enfoques. Então, como é que pode você estabelecer que o critério tem que ser aquele? E mais ainda nas artes plásticas, mais ainda no nosso mundo contemporâneo, que é tão rico de mudanças, de enfoques, de interpretações. Que coisa mais doida é essa que você está falando? Mas é o que mais ocorre, na verdade, isso até. Isso é uma coisa que é um pouco até assustador, né? Porque É assustador. Quer dizer, a gente está sendo censurado. até porque está indo agora, né? O problema é que tem cancelamentos e algumas coisas violentas, né? Que é, por exemplo, Nome de censura. Você é censurado. Se não pensar do jeito que eu penso, está censurado. É proibido tocar nesse assunto. Não se pode falar disso nem daquilo. É censura. sim, pode usar essa palavra até. Cancelamento, vírgula, censura. Isso tem, isso até. Isso teve essa semana com um dublador, né? Enfim, até curioso, se você pensar a tradução, que é justamente vem da ideia de traição, porque você não tem como chegar a um original. Não. Você traduzir alguma coisa, você trai, né? A poesia, porque você pega um texto em poesia em inglês ou numa outra língua e vai traduzir para o português, você não pode traduzir ao pé da letra, que não vai fazer sentido. Você tem que escrever do seu jeito para que você capte a ideia e não as palavras. Ah, então você não pode, está errado. Que história é essa? Isso tem ocorrido muito, né? Isso é uma coisa bem estranho até. No universo das artes, isso até antes mesmo da polarização política até, né? Porque se a gente pensar como... Isso é bem antes até. Na história da arte, até dos últimos 500 anos, tem bastante isso até. De como tem uma forma certa de pensar a arte. Todo mundo quer uma fórmula, né? O próprio mercado faz isso às vezes também, né? Como tem uma fórmula certa de digamos assim, colocar... O Renascimento é isso. Renascimento, não os artistas em si do Renascimento, mas o sistema de organização do Renascimento é isso. É hierarquizar, né? Colocar forma, né? A censura é o quê? É colocar a forma que agrada a determinado grupo, se a gente pensar em outros termos. O dominante tem o poder na mão é que estabelece as regras. A arte ou um grupo é livre porque ela não está presa a essas regras. Mas a gente acaba vendo que todo mundo fica preso. Ah, eu faço uma obra de arte, eu vou censurar as pessoas que vão interpretar o meu trabalho de uma maneira diferente do que eu imaginei. Não faz sentido. Isso é uma coisa que agora todo ano tem dado uns casos até, mas a resposta comum dos artistas virou
você não entendeu minha obra. Aí você vê que É o verdade. problema é até mais embaixo quando alguém fala isso agora, porque a gente vê que, enfim, o problema também não é esse, né? O cara não entendeu minha obra. Ué, tinha que entender da forma que você queria passar? Era para dizer isso? E a obra não Né? precisa Então, muitas vezes ser não é entendida, arte, né? precisa ser sentida, né? mesmo. Exatamente, exatamente. É da ordem da estética, da estese, da sensibilidade. É, Né? Então, por isso que até quando a gente fala muito de Nietzsche, só pegando o gancho para cá, a gente está falando de um super narrador. Você não pode confiar no narrador. Né? O que o artista às é, vezes faz? Ele pega, cria a obra e faz a narração. é, Né? O Nietzsche está falando, é duvide sempre da narração. Não confia na narração. A narração você comprar um argumento, um jogo de poder e narrativa em cima daquilo. Né? Então, na verdade, até, enfim, é tentar ir no caminho de abrir aquilo, né? Um pouco. Por isso que eu falei agora há pouco que não existe o era uma vez. Né? Não concordo com o era uma vez, não. Era uma vez é o maior chamariz, digamos assim, para pensar, enfim, para concordar, né? Você já faz um pacto com o narrador ali, né? Era uma vez. Opa, lá vem tal história. Como assim você vai concordar com ele? Enfim, assim, né? Essas coisas todas. Sempre vai desconfiar do narrador. Isso é muito machadiano, né? Machado entendeu isso muito bem. Né? O Machado, aquele narrador do Machado, não acredito nele, não. É um canalha aquele narrador. Machado faz isso muito bem. Ó. Não, peraí, o narrador é canalha. Mas não só na literatura, né? A arte visual faz isso. Teatro faz quebra de quarta parede, cinema faz isso, e outras coisas também, né? Os anos 60 para cá, quebra a moldura. Né? O que os artistas fazem? Quebra a moldura. Enfim, a arte pula para outros lugares, né? Maria Cecília? Ah, oi, Carlos. Não, só queria fazer assim uma pergunta, de repente, se o que eu penso, de repente, procede ou não. Eu acho assim, o artista ele cria uma obra e essa obra ela é livre para ser interpretada de acordo com o repertório cultural de cada um, com a vivência que cada um tem. Mas também eu acho que, em alguns momentos, também eu acho interessante quando o artista ele conta a história do porquê ele criou aquilo. Eu acho, em certos momentos, pertinente, porque tem certos assuntos que são tão raramente abordados, que quando o artista ele conta um pouco dessa história, que muitas pessoas também sentem curiosidade, por que determinado artista fez aquela obra, o que levou ele a fazer. Eu acho interessante, porque às vezes até vai um caminho totalmente contrário do que o espectador imaginou, e também o espectador ele pode entender o universo daquela obra que foi criada, porque às vezes é algo que é tão diferente da nossa vivência, da nossa experiência, porque o artista realmente ele pode criar uma obra que às vezes para o espectador ela é bonita, esteticamente bonita, e aí pode ter vários significados, ressignificações, mas que às vezes o artista ele quis tocar num ponto tão mais assim simples e que às vezes de repente não é tão abordado, um assunto que às vezes não é tão abordado, que é pertinente. Eu acho essa parte interessante quando o artista ele conta essa história, mas não que ele queira impor isso, né? Cada pessoa tem um direito de interpretar do jeito que quiser. Mas eu acho Eu, interessante essa parte, sabe? não, Essa é história. totalmente válido, né? E como você disse, é uma narrativa entre tantas, né? O artista tem o direito, digamos assim, deve também compartilhar o que originou aquela obra, né? Mas É. Inclusive, tem também, artistas que até escrevem sobre o que eles estão fazendo, sobre o processo e tudo mais. E aí, quando eu me deparo com isso, eu vejo um universo que às vezes eu nem conhecia, né? sabe? Um Eu acho exemplo recente que eu interessante. sempre acho legal disso, voltei a ler um pouco sobre a Gal Costa. Vocês repararam que eu saltei hoje de David Bowie, essa coisa do universo da música? A Gal Costa dos anos 70 está muito relacionada àquele período mais explosivo dela. Enfim, mudou
a performance no palco, a garganta dela, a voz dela desafiava a guitarra, elementos totalmente elétricos na banda. Nos anos 60, na verdade, tem um pouco disso, mas se estabiliza com a banda nos anos 70. Sabe qual é a maior inspiração para ela naquilo tudo? Enfim, João Gilberto. Como é que você pensa, tipo assim, uma ocupação de palco, guitarras elétricas, enfim, uso de voz totalmente em gritos, enfim, em outras formas de afinação, enfim. É perguntado para Gal Costa, enfim, qual é a maior inspiração para ela naquilo tudo? João Gilberto. João Gilberto, que pega um violão e canta bem, voz baixa, o acompanhamento em relação àquelas melodias e etc. Apesar, o João Gilberto praticamente só existiu porque nasceu ali o microfone elétrico de captação naquele momento também, porque senão não tinha como captar aquilo tudo ali. Mas pensando, enfim, alguém deduziria que seria João Gilberto aquilo ali? Não. Ela é difícil sempre a gente sempre pensar o que foi a inspiração do artista, mas é válido compartilhar, né? Eu acho que é válido, só que, por exemplo, eu nunca olharia de Gal Costa e pensaria que aquilo tudo que ela fazia ali nos anos 60 para 70 foi inspirado em João Gilberto. Nunca imaginaria isso. Eu fiquei sabendo pela voz dela, pela voz não, pela fala dela, na verdade, né? Que ela assume que é João Gilberto. Agora, as conexões, as formas de pensar e pensar, digamos assim, de construção, invenção, criatividade, né? Porque ela pega João Gilberto algumas coisas e, enfim, coloca bastante coisa em cima de João Gilberto, né? Isso que é legal. E sai aquilo ali. O interessante é que ela falando que a inspiração naquele momento foi João Gilberto, de repente as pessoas vão pesquisar mais sobre o João Gilberto. Você tem essa curiosidade, pô, eu quero ouvir mais João Gilberto, sei lá. Sim, sim, sim. Eu acho válido essa, Desde que não essa... seja impositivo, né? Que Sim, só queira sim, deixar aquela interpretação única. sim. Você tem o direito de fala, mas não o direito de imposição. Isso que fica, digamos assim, você pode compartilhar aquilo sobre o seu processo criativo, por que você faz aquilo, como, que maneira, qual a técnica, etc., o que inspirou, né? E pode dizer até que não teve nada. Às vezes algumas obras nascem sem saber como explicar muito bem, né? Isso ocorre também muito, né? É uma fala importante, né? Eu acho que o problema é quando se fecha a obra, aí que fecha complicadamente, né? Mas isso ocorre direto. Eu dou o exemplo da Gal Costa porque é uma coisa muito dissonante, né? Pensar que aquilo tudo ali nos anos 70 que ela fez, aquela questão visual dela, enfim, a forma de se vestir, de cantar meio rasgado, de colocar uma sonoridade elétrica naquele momento ali com a banda toda ali atrás, que sofreu algumas críticas nos anos 60, né, da guitarra elétrica, de fazer algo bem dionisíaco mesmo, né? Enfim, a fonte de inspiração de tudo aquilo ali é João Gilberto, né, que é uma pessoa, digamos assim, que muito talentosa. Acho o João Gilberto bem interessante. Ele inventou uma mistura, uma combinação de jazz com outras coisas ali. Bossa Nova. Nos anos 50, né, na Bossa Nova, e, enfim, é mais até engraçado. O que a Gal bebe ali é a capacidade de João Gilberto inventar coisas novas, né? Não é nem a arte em si, mas a questão de como se inventa coisas novas, né? É uma inspiração até um pouco metodológica, né? Claro que também não precisa ser falado, você pode ser traduzido pelo... Enfim, escutando mal o João Gilberto, enfim, é estranhíssimo aquilo. Tem uns trabalhos bem legais. Tem o Kiko Loureiro, que é um guitarrista brasileiro de sucesso até, mas, por exemplo, o Tom Zé lançou um disco que é bem legal, uns 10 anos atrás, depois eu lembro e coloco para vocês, mas eu não lembro de cabeça o título, que ele colocou as gravações das músicas separadas por canais. Assim, então, são um CD com as músicas e um CD, digamos assim, em que uma faixa enfim, só tem a guitarra, em outra faixa só tem o baixo, em outra faixa separado.
Para que ele fez isso? Porque hoje em dia é comum você pegar e samplear tudo aquilo na internet, né? Você monta a sua música, né? Você monta, né? Você monta, você pode pegar só a guitarra e montar e misturar com outras coisas, enfim, é o sampler que a gente usa hoje muito em arte, né? De misturar. Você já entrega, digamos assim, algo bem aberto para o espectador, né? De certa maneira, e ele vai e constrói, né? Por isso que eu falei que você pode ter um narrador, super narrador em Nietzsche, que fala, ó, está na escrita, né? Mas você pode fazer Tom Zé. Tom Zé entregou, enfim, as faixas, algumas faixas das músicas, só um canal gravado, um canal da guitarra só, um canal do baixo. E aqui isso serve para qualquer um que pegar, montar sua melodia ali em cima, né? Tem até aquela passagem, tem um exemplo que a gente fala que é muito doido, que é do Robert Johnson, né? Que é o primeiro que morreu com 27 anos, né? O suposto caso que venderam a alma ao diabo, né? Que ele cantava e tocava de costas para o público não olhar ele tocando, né? Enfim, não queria ensinar aquelas coisas que as pessoas pegassem e copiassem de alguma maneira, né? Hoje não, hoje em dia a gente entrega bastante coisa enfim, para o espectador, né? Ele monte, ele é até estimulado ele montar. A gente entrega uma coisa, fala por que fez aquilo, pode até falar, né? Mas a forma de usar aquilo, né? Isso é muito de Lija Clark, né? Lija Clark, quando ela dá aquela guinada nos anos 70, quando começa a colocar... Estou pegando a Lija Clark, que é um exemplo mais conhecido, né? Começa a fazer arte com saco plástico, pedra, areia, linha, enfim, como fazer isso? Não tem, às vezes você faz... O Hélio também, aquele programa desprogramático, né? Ele cria umas regras para desobedecer. Acho sensacional isso. Você cria um... Foi a performance que teve na Bienal, eu não lembro, acho que é 78 ou é 80, não lembro muito bem. Ele cria uma série de performances e publica no jornal até, né? Enfim, os passos do que vai fazer e chega na hora e desobedece tudo. Começa pelo item 3, vai para o 2, enfim. Apesar, quando a gente pega Nietzsche, só para fazer uma comparação, o livro que eu vou basear os encontros, né, que é o Nascimento da Tragédia, é um livro ainda bem sequencial, está até na frente de vocês aqui o índice dele. Enfim, dá para separar em blocos, né? São 25 pequenos capítulos, de 27 a 32, tal. Não precisa ler, né? Mas quem quiser ler pode ler, né? Mas se a gente pensar que aqui ainda está muito uma ordem linear, só os últimos capítulos que são bem complicados, que são muito independentes um do outro. Mas o que ocorre nos outros livros do Nietzsche, que é um pouco confuso, e todo mundo se perde, acha complicado e fechado, é que Nietzsche trabalha pelo fragmento, né? Ou seja, as frases, a maioria são aforismos. Aqui não. Mas em determinado momento em diante, o Nietzsche começa a trabalhar com aforismo. Ele quer normal, né? A forma de expressão da arte é diferente, né? A arte eu estou falando da escrita, né? É diferente, né? É aforismo, não é didático, né? A gente não é acostumado com esse tipo de leitura, a gente é acostumado com aquela leitura tradicional que a gente aprende, interpretação de texto. A gente aprende interpretação de texto, né? Engraçado, a gente não aprende a discordar da interpretação de texto, isso que é estranho, né? A gente deveria, às vezes, ser um pouco mais rebelde, né? E isso é curioso que a gente falar isso no Brasil também é um pouco complicado, até por problemas sociais. A gente tem problemas educacionais enormes, né? Mas pensa, ele está falando para desconfiar do narrador. Ele está falando para desconfiar do que ele escreveu, né? Enfim, é um cara que está falando, desconfia do narrador. Quem é o narrador? Eu, né? Desconfia do que eu estou escrevendo, né? Não quero que você concorde ou discorde assim, de mãos abertas. Enfim, negocie, né? Isso que é interessante nele, né? Esse livro não é tão complicado, esse aqui. É mais simples até. Depois, mais adiante, aí complica bastante, porque a gente não é acostumado a ler livros muito, digamos assim, pelo aforismo, né? Ou até mesmo com um super narrador que toda hora vai questionar alguma coisa para a gente. A gente pensa, pô, mas não tem caminho para seguir, não? Enfim, o que esse cara quis propor? Ele não quis propor nada. Isso foi interessante. Ou quis propor a dúvida,
né? Então, dá esse, por isso que é um filósofo estranho, porque ele não segue a tradicional forma de escrever. Enfim, tratados. Não tem tratado nenhum aqui. Isso que é estranho. Não tem tratado. Aqui, tratado de filosofia, vamos falar de estética. Esse é aqui não tem muita fronteira entre isso aqui é arte, isso aqui é filosofia, isso aqui é ciência, escreve Ciência Gaia, que é sensacional aquele livro. Enfim, esses campos do saber estão tudo misturados. Né? Não está nada assim organizado em instantes bonitinhos. Oh, isso aqui é arte. É igual arte contemporânea, né? Contemporânea é o quê? A gente não sabe colocar as coisas, né? A gente cataloga às vezes para vender ou em alguma exposição, a gente faz algum artifício disso, né? Mas a grande verdade é que a gente não sabe de colocar uma série de coisas. Né? Isso é bom. Né? A gente vai inventando novas configurações, novos rearranjos, enfim, novas possibilidades. Enfim, quando eu falo até não, fale. Como é que você pretende fazer o curso? A gente vai ler o texto, vai ter uma discussão sobre o texto, ou vai falar a respeito dos autores? Então, esse livro é pequeno. Né? Se vocês estiverem vendo aí, vai dar 27 a 150. Né? São 125 páginas de livro. Os tópicos são interessantíssimos, né? Então, mas aí você vai... E a gente vai... Você vai mandar um PDF para a gente, porque eu não tenho como comprar esse livro aqui. Eu vou mandar. Algumas pessoas já me pediram, já falaram que estão interessadas em fazer, então já enviei para algumas até. E é até legal também ter a mesma edição, às vezes, né? Mas, enfim, isso não impede as pessoas lerem outras edições, né? Sobretudo que é um livro de domínio público, então... Ter um capítulo ou 2 para cada aula, como seria? Então, a ideia é selecionar alguns capítulos. No início, dá para ler, por exemplo, primeiro encontro na quinta-feira, dá para ler, são mais fáceis no início, cerca de 5 capítulos até. Dessa página 25 a 42. Tá. Que é uma... A gente, pelo menos, vai estar falando, né, do assunto. Por exemplo, ele vai falar de artista ingênuo, Rafael. Está falando do Rafael, renascentista. Né? Os deuses olímpicos, a sabedoria de Sileno. Né? Aqui é mais fácil. A parte mais complicada desse livro são só os últimos 5 capítulos, que aí eu não sei ainda como eu vou trabalhar eles ainda. Vou decorrer conversando com vocês até e vendo como eu faço, porque os últimos 4 ou 5 capítulos são muito independentes. Né? São 25 capítulos, mas os últimos 5 são muito... É um capítulo bem diferente, autônomo em relação ao outro. Então... Carlos, não sei matemática. Qual é o horário e qual é o preço? Bom, eu estou mantendo a quinta-feira, né? Eu acho que algumas pessoas até perguntaram... vai ter muita gente, aqui no outro grupo até falaram, me fizeram já a pergunta da gravação, né? Por causa da agenda de todo mundo até. Vai ser às quintas-feiras, das 5 às 7, né? Enfim, vai ter a gravação. Tem muita gente perguntando da gravação aqui. Estou até estranhando até, hoje em dia, a quantidade de pessoas que acessam posteriormente até. É cada vez maior, né? Eu vou disponibilizar as gravações, provavelmente a partir do sábado, domingo, né? As aulas nas quintas. Enfim, vou liberar isso na parte do sábado e domingo, né? Para vocês assistirem também. E o valor está sendo R$150. Né? Isso aí eu já tinha colocado até anexo também, quem quiser participar também. A ideia é manter a base, sobretudo, nesse texto, porque é o primeiro do Nietzsche, né? Enfim, até o primeiro Apolo e Dionísio, sou em realidade o artista e o filósofo, né? Manter isso aqui porque dá um certo alicerce nas coisas, né? Porque Nietzsche tem vários, ele vai e vem na obra dele, é gigantesca, tem vários outros livros, ele vai discordar de muita coisa que está aqui lá na frente, mas a ideia é ter o alicerce, sobretudo um alicerce que é mais tranquilo,
né? Porque lá na frente é outra escrita, é outra, uma série de outros desafios. Então, a ideia é, sobretudo, fechar Nietzsche em cima desse livro, né? Que é um livro curto, 125 páginas. Considero até de bem tranquilo, porque ele vai navegar por vários ramos da história. Vou até mostrar o outro índice aqui ao lado. Enfim, está falando de trágico, o fim da tragédia, a nova comédia, o sofrimento de Dionísio, Prometeu e Ésquilo, né, que é, enfim, vai falar mais da tragédia grega, depois vai falar um pouco do romantismo. Os últimos capítulos é que são mais complicados, um pouco, né, é difícil, digamos assim, trabalhar eles todos juntos, porque é uma coisa muito díspare dos outros. É até interessante que já é um Nietzsche no final desse livro, demorou 2 anos para escrever esse livro, mais ou menos, que já começa, digamos assim, a escrever mais fragmentado, né? E vai ser a marca dos outros livros. Então, esses últimos capítulos eu ainda estou vendo a melhor forma de trabalhar, mas são capítulos curtos também, né? Mas, a princípio, é isso, é abordar pelo menos 3 a 4 capítulos por encontro, né? E, claro, também incorporando algumas coisas alheias, né? Porque se está falando de Rafael, dá para a gente colocar a obra do Rafael, para a gente pensar algumas críticas dele também. E incorporando também imagens desses conceitos. Se vai falar de Ésquilo, a gente pode incorporar alguma outra coisa desses autores que ele está, ou artistas, né, que ele está dialogando. É claro que algumas coisas eu vou recomendar, por exemplo, ele vai citar muita música, não tem como passar música aqui, pode ficar como algo secundário, vocês ouvirem, para pensarem, sentirem alguma coisa, enfim, fica um pouco mais a critério pessoal isso, como recomendação, né? Mas é um pouco disso a ideia, né? Pensar esses encontros assim nesse filósofo que, de certa maneira, é afirmativo da vida, né? Ele quer afirmar, ele quer começar, ele quer pensar e dizer, sobretudo, vivam. Vale a pena viver? Vale. Mas, enfim, é uma decisão importante? É. Né? Mas, sobretudo, valorizem isso. Né? É abordar um pouco o lado dionisíaco da vida, porque ele fala que a gente vai estar muito apolíneo desde Platão e Sócrates, né? Com vários escapes ali, barroco, essas coisas também, né? Mas isso que eu ia falar, Sócrates e a tragédia, né? Tá ali o capítulo 13, né? Enfim, da página 84 e 87. É curto tudo, né? Enfim, são capítulos bem pequenininhos até. Pensa que tem espaço essa coisa toda, então é uma coisa, digamos assim, que não é um bicho de 7 cabeças esse livro, né? Mais à frente, outros livros dele eu assumo que é, até, mas esse aqui ainda não, né? E pensar por que a tragédia, né? A origem dela, né? É até curioso que ele fala da eternidade, de origem, fala origem da tragédia. Ele não define qual a origem, não, mas ele escolhe falar dos gregos, né? Enfim, a tragédia é talvez o grande campo da vida para ele, é uma metáfora da vida, a tragédia. Enfim, viver é, de certa maneira, negociar com o destino. Bom, é isso, gente. Acho que já está passando até de 4h30, minha ideia é até ficar até as 4h30 hoje aqui também. Hoje é um pouco mais aberto isso, foi apresentado de forma genérica até. Tem algumas pessoas que estão me mandando mensagem no chat aqui, engraçado. O outro grupo, acho que o pessoal fala mais, porque tem 2 turmas, eu não sei mais uma vez, lado A, lado B, né? Enfim, não sei porque o Zoom separou o pessoal de um lado e de outro, né? Tem 25 pessoas aqui, acreditem. Em uma chat aqui está com 5 e outro com 20, 18 agora. Enfim, não sei explicar o que o Zoom fez, né? Tenta resolver isso na próxima aula para reunir o grupo todo, porque é tão bom quando tem bastante gente. Enfim, vou ver se consigo resolver isso até. Até algumas pessoas que também, enfim, o pessoal tem liberdade também de assistir na gravação também, né? Enfim, tem essa questão de horário, essa coisa toda, pessoas que optam por isso até. E é isso, gente. Enfim, acho que eu agradeço. Se alguém tiver alguma dúvida também, pode me mandar o WhatsApp e etc. Eu acho que tem muita gente me fazendo algumas perguntas aqui mais pontuais, até onde eu vou, conceito X, Y, Z. Tem algumas pessoas mandando ali que eu vou tocar em tal ponto. Alguns não tem como tocar, é muita coisa. O Nietzsche né? E outras coisas estão fora daqui. Agora, as pessoas do outro grupo fizeram perguntas, porque eu não ouvi.
Não, mandaram no chat deles. Ah, foi só pelo chat. Tá. Nós é que Pelo somos chat. É que eu não sei porque está com 2 salas aqui. Eu não sei. O Zoom está com essa opção de 2 salas. E, enfim, eu não sei por que foi feito isso, né? Separou em uma sala pessoas que são mais que vieram aqui hoje para saber o que que é, o que vai ser tocado, o que que vai ser feito, né? E, enfim, acabou jogando para lá uma galera e acabou, digamos assim, ficando aqui as pessoas que assistem aula um pouco mais tradicionalmente comigo, né? Não sei dizer por que separou. Enfim, tem alguma configuração que foi modificada, não sei dizer, né? Mas eu penso em consertar isso, na verdade, até. Enfim, é claro que é um convite para todo mundo, quem quiser assistir o curso, enfim, começa quinta-feira, a partir das 5 da tarde, enfim, podem entrar em contato comigo. Enfim, a maioria tem meu WhatsApp. Falar com você, porque eu gosto da sua aula e pode contar comigo. Ah, tá ok, tá ok. Um aluno Bom, já. gente. Gente, obrigado, então, por estar aqui Obrigada comigo, aí, ouvir gente. falar. Obrigada a você, Carla. Obrigada, Carla. Bom domingo aí para vocês. Muito boa aula. Tá ok, gente. Bom Obrigado. domingo para todos. Todos vocês Tá. aí podem perguntar qualquer dúvida no WhatsApp depois. Acho que todo mundo já tem o meu e-mail. Está até divulgado por aí já. Então, brigadão, gente. Bom resquício aí de domingo. Até quinta-feira aí, ou até outro encontro, quem também não puder fazer. Abraço, gente. Beijo. Abraço. Abraço. Abraço.